Queridos, estamos nós aqui mais uma vez reunidos para meditarmos na palavra de Deus. Queria saber, eu não sei se os visitantes já foram devidamente recebidos, não? Tem alguém nos visitando nessa noite? Levante sua mão. Seja bem-vinda. Quem mais? Lá atrás, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. É uma alegria, sejam bem-vindos também, é uma alegria recebê-los aqui. Vamos dar boas-vindas para os nossos visitantes no 3, 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, é uma alegria recebê-los aqui nessa noite. Bom, nós estamos aqui na nossa terceira mensagem da nossa série Prioridades do Céu. E hoje nós vamos falar sobre cuidar da nossa saúde física e mental. Esse não é normalmente um assunto muito comum abordado nas igrejas, mas eu acredito ser de vital importância falarmos disso atualmente. Portanto, eu peço que você abra o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você e de repente você pode ter algumas respostas para algumas indagações que você tem. Por exemplo, de poder estar passando por situações difíceis na sua saúde e você está fazendo uma interpretação errada desse fato. Então, vamos lá, abra sua Bíblia comigo em 3 João. Nós vamos começar com esse texto, depois vamos fazer uma oração, esse vai ser o nosso texto base. Daqui nós vamos seguir a nossa reflexão juntos. 3 João, capítulo 1, verso 2. 3 João 1, 2. Aquele que achou diz amém, eu achei. Ah, maravilha, ainda tem um... Já está aqui. Marclay, tem alguns textos aí que tu vai ter que me seguir, porque não deu não, para mandar aí. Então vamos lá. Diz assim o texto: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo para falar aos nossos corações nessa noite. Pai, fala conosco, ministra as nossas vidas, concede-nos graça, em nome de Jesus, e que o Senhor venha nos dar entendimento de que precisamos a respeito desse tema, para que nós possamos nos posicionar e possamos, inclusive, desfrutar da Tua graça nessa área, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos acompanhe, nos direcione, nos traga revelação pessoal de que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Gente, vocês vão me perdoar, eu estou meio resfriado, tem sido 2 dias difíceis. A gente estava aqui no Congresso de Evangelismo e tosse, e às vezes eu estava tentando evitar orar nas pessoas para não tossir perto delas, mas a gente vai fazendo a obra. O Senhor faz parte da humanidade, essas são umas coisas que eu quero falar, faz parte da nossa humanidade. Bom, a gente está aqui, como eu falei, me permita fazer uma breve introdução sobre o assunto. A gente está meditando sobre prioridades do céu. E por muito tempo, nós definimos, talvez os mais antigos aqui vão concordar comigo no que eu vou falar agora. A gente sempre aprendeu que as prioridades do reino de Deus, as prioridades bíblicas são Deus sobre todas as coisas, e nós já falamos sobre isso. Depois de Deus, a prioridade máxima é a nossa família, e isso é verdade, nós falamos sobre isso semana passada. Para a maioria de nós, hoje seria um dia de falar de chamado, da nossa missão como cristão, porque essa sempre foi a prioridade que a gente aprendeu a vida toda, pelo menos foi o que eu aprendi a minha vida toda. Só que aí de um tempo para cá, há um movimento inclusive muito geral no meio da igreja, que se entende que a maioria de nós cristãos, a gente não está cuidando muito bem da nossa saúde, e por conta disso, esse terceiro pilar, que é o chamado, tem estado comprometido. E aí a gente não consegue fazer a obra. Portanto, eu acho justo que nós reflitamos sobre a saúde entrar, eu não diria ali de maneira a concorrer com o nosso chamado, mas em pé de igualdade com o nosso chamado, é ter saúde. A maioria de nós tem lidado com muita negligência
a respeito desse assunto sobre a nossa saúde física e sobre a nossa saúde mental. São duas coisas que nós negligenciamos e nós já vamos descobrir por que fazemos isso. Nós, por muito tempo, ignoramos isso. E eu acredito que é o tempo de nós nos posicionarmos com uma visão espiritual, mas não com uma falsa espiritualização desse tema. Não com uma espiritualização exacerbada e mística acerca do que é ter saúde. Porque a igreja cristã ela tende a ser muito mística em alguns temas. Nós vamos, por exemplo, todas as vezes que nós temos um problema no dia a dia, a gente costuma atribuir isso a alguma guerra espiritual. Mas nem sempre. Nem sempre qualquer dificuldade ou problema que a gente enfrenta, isso tem origem num campo espiritual. Quer ver um exemplo bíblico disso? Quando Jesus está finalizando o sermão da montanha, ele vai fazer um sermão sobre os dois fundamentos. Alguém que construiu a casa na rocha e alguém que construiu a casa na areia. E ali vai falar de responsabilidade pessoal de cada pessoa. O que cada um deve buscar e onde constrói a sua vida. E aí, quando ele vai descrever que um cavou e construiu sua casa na rocha, ele está falando de alguém que assumiu responsabilidade de construir a sua vida em cima de fundamentos sólidos. Por outro lado, teve um que decidiu não cavar e construir a sua casa na areia. Aí quando ele vai descrever os eventos que vêm contra a casa, ele não diz, o diabo vem contra a casa e derruba. Ele diz, as tempestades, a chuva, eventos naturais da vida que são capazes de desestabilizar a gente. Então veja bem, nem sempre a gente está enfrentando alguma coisa, é porque o diabo está produzindo aquilo. Até porque existem coisas na nossa vida que a gente já é expert em produzir caos para a gente mesmo. Por escolhas erradas que fazemos. Satanás nem precisa fazer esforço na maioria das vezes. Basta ele deixar a gente no controle. Afinal de contas, desde o Éden, o plano não é Satanás assumir o controle da nossa vida. É deixar que o homem caído assuma o controle da sua vida. Ele já faz o trabalho por si só de tornar a sua vida um caos. Quando diz respeito da nossa saúde, tanto física quanto mental, tem uma relação direta com essa verdade de que a gente tende a espiritualizar demais tudo. De uma espiritualização mística, não uma espiritualização bíblica. A gente cria um misticismo para tentar justificar todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida, quando algumas vezes nós precisamos simplesmente nos voltar para nós mesmos, para as nossas responsabilidades e pensar, pera lá, aonde foi que eu errei? Quais as escolhas que eu fiz que elas estão contribuindo para que eu viva o que eu estou vivendo agora? E muitas das vezes, é óbvio que em última análise, haverá uma quebra de um princípio espiritual. Mas veja bem, não é o diabo produzindo aquilo. A gente precisa de um entendimento de um campo espiritual muito mais aguçado e correto para que a gente possa viver uma vida plena em Deus. Quando nós lemos o texto base, o nosso texto base, o apóstolo João, ele está enviando uma carta para o seu querido amigo, irmão Gaio. E ele diz, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Primeiramente, que tenhas saúde. Porque eu entendo que se existe algo que é precioso para nós, dada a nossa humanidade, a fragilidade da nossa humanidade é ter saúde. Bem da verdade, que são poucas as pessoas que diante de quadros de saúde crítico conseguem manter a fé. E muitas vezes esses quadros de saúde crítico foram produzidos por escolhas irresponsáveis ao longo da vida. E aí no final, quem é que acaba sendo responsável? Deus. Por que Deus não me cura? Por que Ele não faz o milagre? Eu costumo dizer que nós devemos acreditar em milagre, mas devemos viver uma vida em obediência a Deus de tal maneira que não precisemos dele. Normalmente nós vamos precisar de um milagre quando, depois de tanto quebrar princípios bíblicos, de tanto desobedecer e construir um cenário de caos na nossa própria vida, a gente chega ao ponto de que a gente precisa de um milagre, de uma intervenção divina. É óbvio que nem todos os casos são assim, mas a maioria dos casos são assim.
Nós fizemos escolhas erradas e por fazer tantas escolhas erradas, agora precisamos que Deus intervenha na nossa saúde, intervenha no nosso casamento, intervenha no nosso trabalho, na nossa vida financeira, na relação com os nossos filhos, seja lá qual for, a gente precisa da intervenção de Deus agora. E aí nesse caso é necessário que a gente primeiro faça um trabalho de olhar para a gente e dizer, tá, Deus, aonde foi que eu errei aqui? Para que as coisas comecem a mudar. Aqui, o apóstolo João diz que Gaio, ele faz votos para que Gaio tenha saúde física, mas a alma dele já ia bem. A saúde mental dele estava em dia. E nós vamos falar desses dois aspectos hoje, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão prontos? Vamos lá? Vamos falar primeiro de saúde física. Eu queria que você abrisse comigo em Efésios capítulo 5. Coloca aí, Marcley. Não, verso 24. 24? Não, peraí. Eu não corrigi aqui eu tinha colocado a referência errada, mas Efésios, verso 29, versículo 29. Além do mais, é lógico, nós vamos fazer uma aplicação desse texto, depois eu vou explicar o contexto dele. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. O apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre a relação do casamento, ele diz que ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes cuida dele, tem práticas saudáveis a respeito dele. E essa é uma verdade que nós deveríamos carregar conosco, porém nós negligenciamos muitas vezes isso. Ele fala que no cuidado com o nosso corpo, a gente alimenta o nosso corpo, porque nós não nos odiamos, a gente cuida dele. Só que alguns de nós têm realmente ignorado essa verdade. Nós não temos alimentado o nosso corpo, pelo menos não de forma adequada, e nós não temos cuidado dele de uma forma adequada. E isso se dá por primeiro ponto, falta de equilíbrio na nossa doutrina. Nós precisamos entender que nós acostumamos a criar frases do tipo: crente não tem vício, mas crente come muito. Por não ter vício, crente come muito. É comum que as nossas reuniões elas sejam recheadas de comida. E que a gente não tenha, às vezes, ponderação e limite na hora de comer. A gente vai comendo tudo que coloca na nossa frente. De maneira desenfreada, de uma forma como se nós fosse o último dia da nossa vida para a gente comer. E aí, a gente foi alimentando a nossa crença de que porque nós não temos vícios, crente não fuma, crente não bebe, mas crente come, a gente foi aceitando determinados estilos de vida que eles também atentam contra a verdade de Deus. Oi, som, tá melhor isso aqui? Então pronto. Que atentam contra o propósito de Deus para as nossas vidas, que é saúde, andar de maneira saudável. Afinal de contas, eu quero já desde esse momento, fazer uma associação entre os dois princípios, que é: não existe saúde mental sem saúde física. Boa parte das crises que as pessoas têm hoje de ansiedade e depressão, elas também nascem de uma saúde física debilitada. Então você começa a sentir alguma coisa no teu corpo, isso dispara um gatilho na tua mente que faz com que você acredite que você vai morrer, e isso faz com que você viva então em crises de ansiedade, ou seja, a sua saúde mental já está comprometida, porque não tem cuidado com o corpo, também não tem saúde mental, embora eu vá falar mais especificamente de saúde mental um pouquinho mais para frente. Então o que importa para a gente muitas vezes, o que a gente construiu como conceito, que é importante a nossa relação com Deus. Qualquer coisa, e aí tem até uma ideia meio platônica, aristotélica, de que assim, tudo que é matéria é ruim. Porque é assim que a filosofia encara, que tudo aquilo que está relacionado com matéria é essencialmente mal. Então cuidar do corpo,
É uma coisa que é carnal, não é uma coisa espiritual. O que importa mesmo é o quanto tempo a gente ora, é o quanto da Bíblia a gente lê. Eu não preciso cuidar do meu corpo, eu não preciso cuidar da minha alimentação, desde que eu tenha uma vida espiritual. Nada está mais longe da verdade. Embora, na maioria das vezes, a gente tenha esse tipo de discurso, na prática, a nossa espiritualidade nem é tão profunda assim. Nós nem oramos tanto quanto gostaríamos, como deveríamos, ou nem lemos a Bíblia o tanto quanto deveríamos. Mas, para justificar uma posição cômoda da nossa vida, as escolhas cômodas da nossa vida, a gente faz o quê? Espiritualiza. Não, isso é vaidade. Cuidar do corpo é vaidade. Quantos de nós, ao olhar pessoas que vão para a academia, é lógico que tem o aspecto vaidoso da coisa, de algumas pessoas, a gente vai falar disso, elas simplesmente deturpam, distorcem o motivo, mas a priori, a maioria de nós, inclusive ao ir, quando decidimos, por exemplo, ir para a academia ou fazer qualquer tipo de exercício físico, a gente já associa a vaidade, de maneira automática, de tão condicionado que nós estamos em nossa mente a respeito dessa dualidade, espírito-corpo. Como se tudo que está relacionado com o corpo fosse ruim. Mas a Bíblia não nos comunica essa verdade que a gente julga ser verdade. Pelo contrário, ela nos mostra que nós devemos ter um cuidado com o nosso corpo, e nós vamos ver isso na Bíblia. Então a gente precisa ser prudente. Olhe para o seu irmão do seu lado e diz: você é prudente com o seu corpo? Faça essa pergunta aí rapidinho. Você é prudente com a sua saúde? Essa é uma pergunta interessante, porque, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele, falando com seu discípulo Timóteo, o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, do verso 7 em diante, ele vai dizer que, coloca esse 1 Timóteo capítulo 4, verso 7, deixa eu ler no texto para que todo mundo acompanhe. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, antes exercite-se na piedade. Veja bem, aí a gente pensa assim, a maioria das pessoas, elas interpretam isso aqui de uma maneira equivocada, porque no verso seguinte ele diz o seguinte: o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa tanto para a vida presente, quanto para a vida futura. E aí, como é que os crentes de hoje interpretam? Não, piedade é o amor em prática, de maneira bem simples. O que importa é eu ser um cristão que ame as pessoas, que eu cumpra com os meus deveres, porque a própria Bíblia diz que o exercício físico não aproveita de nada. Mas veja bem, não é exatamente essa a intenção do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está querendo nos comunicar uma verdade um pouquinho diferente. Ele está querendo dizer assim, olha, que o exercício, só para o exercício físico por si só, ele não tem tanto proveito quanto com a prática espiritual. Ele não está reduzindo e não está desvalidando o cuidado com a nossa saúde. Ele só está dizendo que a gente tem que fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra. Quer ver um outro texto que mostra essa realidade? Lá em Mateus capítulo 23, verso 23, Jesus falando com os fariseus, ele tem uma mesma dinâmica. Ele diz o seguinte, Mateus 23, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem negligenciar aquelas. É o mesmo princípio que o apóstolo Paulo está ensinando. Ele não está dizendo deixe de fazer exercício físico para que você se dedique apenas à questão espiritual. Ele está dizendo, cumpra o que é prioridade de sua vida espiritual, mas não deixe de cuidar da sua saúde também. Porque se fosse assim, se isso não for verdade, vai ficar estranho e meio esquizofrênico para o apóstolo Paulo depois olhar para Timóteo e dizer, Timóteo, não bebe só água apenas, bebe um pouquinho de vinho por causa da tua saúde, por causa do teu estômago. O apóstolo Paulo está mostrando para ele que ele deve ter cuidado com o corpo. Então ele não está desvalidando o cuidado com a nossa saúde com o exercício físico. Pelo contrário, ele só está colocando as coisas em ordem. É lógico que existe uma hierarquia na nossa vida. Primeiro a nossa vida espiritual. Mas isso não significa que nós devemos ignorar a nossa saúde física. E nós precisamos então, o problema nesse caso aqui é no que você dá ênfase. É a ênfase que é o problema. Está dando ênfase no quê? A maioria de nós,
a gente tende a ser extremista. Quando não é 8, é 80. Quando você não está o tempo todo só preocupado com o seu corpo, você está o tempo todo só preocupado com as questões espirituais. Agora, aqui eu quero abrir um parênteses. Porque é possível desenvolver uma mentalidade, uma visão de cuidado de corpo e espiritual. É quando você alinha o motivo pelo qual você cuida do seu corpo e da sua saúde. Você não vai cuidar do seu corpo apenas por questões estéticas. Você não vai cuidar do seu corpo apenas para você mostrar para os outros. Você vai cuidar do seu corpo por uma questão de saúde. Afinal de contas, a Bíblia diz que o nosso corpo não nos pertence. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, disse que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele foi comprado por um preço. Nós não somos donos do nosso corpo. Deus é dono do nosso corpo. E nós temos uma responsabilidade com ele. O que nós precisamos fazer, então, é alinhar o nosso coração a respeito do motivo pelo qual nós queremos cuidar do nosso corpo. Esse motivo ele deve ser espiritual, deve ser unicamente para que você tenha saúde, para que, primeiro, você possa cumprir o seu propósito, segundo, você possa aproveitar a sua vida ao lado das pessoas que você ama, sua família em especial. Algumas pessoas, quando não cuidam do seu corpo, não só não aproveitam o tempo com a sua família, como elas promovem um ambiente de extrema tristeza e angústia dentro do lar, quando alguém adoece e tem que ficar de cama e a família tem que estar cuidando. Você entende? Porque não bebeu água suficiente, tem que ficar indo fazer hemodiálise. Porque comeu muito açúcar, desenvolveu diabetes e agora tudo é um problema. A dieta é muito severa e tem que ter alguém lá cuidando, controlando. Porque comeu sal a vida toda, na hora de comer o churrasco, tacava sal, e está faltando sal, e agora está com hipertensão, e aí de vez em quando está com fortes dores de cabeça, não consegue desfrutar da família em determinados momentos, tem que sair porque não está aguentando de dor, porque a pressão está alta demais, vem para o culto, não consegue adorar porque a pressão está alta, porque a diabetes está ruim, porque está cheio de problema de saúde. Você percebe? Como a gente perde muito, porque tem uma frase que um pastor cita, mas o pastor Luciano Subirá cita muito essa frase, não é uma questão só de a gente ter mais anos de vida, é a gente ter mais vida nos anos que a gente tem. Porque a maioria das vezes, a gente está até vivendo, mas é ruim demais a qualidade da nossa vida. A gente não consegue desfrutar de nada, porque estamos doentes fisicamente. E eu quero chamar a sua atenção para que a partir desse dia, e eu oro para que isso aconteça, essa palavra te toque de tal maneira que você decida cuidar da sua saúde, da sua alimentação, fazer exercícios físicos regularmente, de maneira que você possa aproveitar a vida, gozar a vida com a mulher da tua mocidade, cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. O que a gente não pode a respeito desta questão física é cultuar o corpo. Aí vira um problema. Quando todo o exercício físico ele vira um culto ao corpo, aí isso vira um grande problema. A palavra culto significa paixão extrema por alguém ou algo. Sabe quando é um problema quando a gente cuida do nosso corpo? É quando isso vira uma paixão extrema. Um outro significado, uma outra definição para a palavra culto que eu acho bem pertinente é conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. Veja bem, todas as vezes que você tem um conjunto de atitudes e ritos em prol de algo de maneira excessiva, você está promovendo um culto àquilo. Então vamos supor que tudo em tua vida gira em torno da tua questão física. Você está cultuando seu corpo. Mas quando todas as coisas, quando a sua saúde física, os exercícios físicos na sua vida, eles ocupam um lugar muito bem definido, você está dentro de um padrão bíblico e saudável para viver a sua vida. Então nós não podemos confundir as coisas. O que nós precisamos estar combatendo é o extremismo. Tanto de um lado, daqueles que só querem cuidar do corpo, quanto daqueles que promovem espiritualizações místicas excessivas que a Bíblia não apoia.
E aí todos os dois extremos, eles são extremamente prejudiciais, porque os espirituais de plantão, que tem essa guerra, porque acreditam que cuidar do corpo é algo carnal e não é o papel de um cristão espiritual, estão doentes. E aqueles que estão cultuando seus corpos, eles estão espiritualmente doentes e afastados de Deus. Nós precisamos de equilíbrio. Entender o lugar de cada coisa na nossa vida. Sabe, não é errado a gente ser humano, é errado a gente querer parecer Deus ou ser Deus, onde tudo é espiritual. O próprio Jesus, ele lidou com as coisas, ele lidava com as coisas de uma maneira, em alguns aspectos, humana. Como eu falei, da pregação dele, ele trazia aspectos humanos. Nem tudo era altamente espiritual, porque Jesus, ele teve fome, ele teve sede, e ele lidou com todas essas questões de uma maneira humana, usando a palavra, mas como um homem, não espiritualizando tudo, embora ele pudesse fazê-lo. Então, muitas vezes, nós queremos ser mais espirituais que Jesus, criando doutrinas e linhas de pensamento que não se alinham com a palavra de Deus. Então, uma segunda coisa, a respeito ainda dessa linha de espiritualidade, que eu quero colocar a respeito da nossa saúde física é: a minha espiritualidade e a sua espiritualidade não nos desobriga das nossas responsabilidades como seres humanos. Nós temos um corpo físico. A gente, sempre que alguma coisa acontece no nosso corpo, a gente faz o quê? É o diabo. Sabe, irmãos, antes de eu dizer que quando alguma coisa acontece no meu corpo, alguma alteração está acontecendo no meu corpo, antes de eu dizer que é o diabo, meu primeiro pensamento é assim mesmo, sou um ser humano limitado, meu corpo é limitado, e eu preciso saber se eu falhei em alguma área para eu estar sentindo o que eu estou sentindo. Eu não espiritualizo, eu não digo que o diabo está me atacando, até porque eu não tenho essa visão que o diabo ele tem essa autoridade para ficar me atacando o tempo todo. A minha vida pertence a Cristo e é Ele que está no controle da minha vida. Se algo, e até pode ser que em algum momento o Senhor permita algo da parte do inimigo para me ensinar uma lição, mas antes disso eu preciso olhar para mim e para aquilo que é natural antes de espiritualizar. Porque veja bem, muitas vezes a gente acha que a gente quer tratar com espiritualidade aquilo que é responsabilidade nossa. O Salmo 127, a palavra diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Veja bem, se fôssemos espiritualizar a coisa, eu sou crente, eu não preciso de um sentinela, eu não preciso de ninguém guardando minha casa, porque Deus guarda minha casa. Mas a palavra de Deus, em momento algum, ela diz que não precisa ter um sentinela. Até porque eu acredito aqui que ninguém aqui dorme sem trancar a porta de casa à noite. Alguém quando sai deixa a porta aberta. Eu conheço gente que sai. Isso é uma exceção. Mas na maioria, ninguém aqui, ao deixar o carro lá fora, deixa ele destrancado. Alguém deixa o carro destrancado? Sim ou não? Tu deixa o carro destrancado? Meu irmão, tu está tentando Deus, meu irmão. Olha o que está escrito na palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. É difícil dar exemplo, aí tem um que faz, tem outro que faz. Quem que é? É porque não é intencional. Se fosse intencional, ali já é intencional. Precisa de Jesus, abra a porta. Também deixa aberto. Meu irmão, vocês estão tentando Deus. A espiritualidade, ela não anula o bom senso. A espiritualidade não anula o bom senso. Diz assim: vou fazer minha parte. É o que a palavra de Deus está nos dizendo, inclusive no Salmo 127, dizendo: não é porque você tem um Deus que te protege que você vai ser negligente com as suas responsabilidades. Porque isso é tentar Deus. Não foi isso que aconteceu com Jesus, por exemplo, lá na tentação? Ele estava no pináculo do templo, ele disse para ele se jogar de lá, porque estava escrito a respeito dele que ele daria ordem aos seus anjos.
E aí alguém pode questionar, ué, mas não é filho de Deus, Deus não protege? Protege, mas significa dizer que eu vou anular o meu bom senso para testar a Deus? Na verdade, isso chega a ser uma afronta, se nós pensarmos bem. Como assim eu vou ficar... Até porque eu acredito que uma das maiores tentações de Jesus é não ficar dando demonstrações de poder para provar que ele é alguma coisa. Ele quer ser amado e adorado por quem ele já disse que ele é, sem que ele precise ficar fazendo demonstrações reiteradas de poder na nossa vida. Aí para isso eu tenho que ficar tentando Deus. Isso é atentar contra o bom senso. Nós temos que assumir nossa responsabilidade. Uma coisa, a proteção de Deus na nossa vida não dispensa a nossa responsabilidade de nos guardarmos. Da mesma maneira, o fato de Deus cuidar da gente não dispensa a necessidade de nós cuidarmos da nossa saúde. Não dispensa. Uma coisa não exclui a outra. Você entende? Até porque muitas das vezes nós precisamos entender que Deus, Ele vai agir naquilo que está fora da nossa capacidade de fazer. A promessa dele é essa. Eu lembro de um pastor dizendo o seguinte: quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele tinha uma pedra no túmulo. Ele disse para as pessoas: tirem a pedra. Ele não podia ter tirado a pedra assim, dá um soprinho, dá um peteleco. Mas é como se ele dissesse assim: o que vocês podem fazer, vocês vão fazer. O que é para mim fazer? A minha parte aqui é ressuscitar, a parte de vocês é tirar a pedra. Então tira a pedra. Eles vão lá e tiram a pedra. Então isso não significa, a gente muitas vezes nós estamos querendo colocar tudo na conta de Deus. Não, Deus tem que fazer. Não, Deus tem que fazer. Não, pera lá. Aprenda a discernir aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Você precisa ter responsabilidade pessoal. Porque afinal de contas, só tem uma classe de pessoas na existência humana que precisa com que os seus responsáveis façam tudo por ele, que são as crianças. Você é uma criança? Você não é uma criança. Você é um adulto responsável por suas escolhas e precisa aprender a assumir tais responsabilidades. Diga amém. Diga para essa pessoa linda que está do seu lado: você é um belo de um adulto. Diga para ela. Se nós não entendermos, sabe qual tem sido o resultado dessa teologia onde a gente pensa assim: não, eu vou deixar a porta do meu carro aberta porque se roubarem meu carro foi vontade de Deus. A gente desenvolve esse tipo de pensamento fatalista, pré-determinista. Não, se aconteceu foi porque Deus quis. Não, se roubaram a minha casa porque estava aberta a porta foi porque Deus permitiu. Não, tem coisas que a gente poderia ter evitado, irmãos. Tem coisas que, se a gente tivesse assumido a responsabilidade, dava para evitar. Aí eu quero te fazer uma pergunta: quantas coisas na sua vida estão acontecendo agora que você poderia ter evitado? Um bocado, muito provavelmente. Mas aí, como é que o pensamento fatalista ele trata disso? Não, se está acontecendo assim é porque Deus quis. Deus quis. Deus quis que fosse assim. Pera lá. Não, acredito que não. Não funciona dessa maneira. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bíblico disso. Atos 27, 21. Coloca aí rapidinho. Atos capítulo 27, verso 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Paulo está saindo para uma viagem com um grupo de pessoas e ele olha para o tempo e diz assim: gente, melhor a gente não ir não. Aí os caras fizeram o quê? Resolveram ignorar o conselho de Paulo. O que acontece? No meio do caminho eles são acometidos por uma tempestade e naufragam. E aí Paulo, como aquela esposa sábia, diz: eu avisei. Bem que eu avisei. As mulheres que gostam de falar isso, digam amém.
Aí está claro aqui que dava para evitar. Era uma questão de bom senso. Olhou o tempo, olhou as condições. Era uma questão de prudência. Mas eles decidiram fazer por conta própria e agora estão lidando com as consequências. Então a relação na nossa vida, muitas vezes, a gente acredita assim. Se aconteceu, é porque tinha que acontecer. É que nem em relação à morte. A gente pensa assim, todos nós pensamos, se eu tiver que morrer, vai morrer. É ou não é? E aí alguém tenta dizer para um camarada que está, para um irmão, uma irmã, que está fazendo tudo errado na sua saúde, com a sua alimentação. E a gente diz, irmão, come melhor, evita isso aqui. Não, se tiver que morrer, vou morrer. Chegar a minha hora, chegou a minha hora. Aí eu te pergunto, isso tem amparo bíblico? Porque nosso conceito, ele diz assim, existe uma hora determinada para todos nós morrermos. Isso não pode ser nem adiantado e nem atrasado, nem postergado. Só que, vamos para a Bíblia, Eclesiastes capítulo 7, verso 17, coloca aí rapidinho. Eclesiastes 7, 17. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa para Abraão, aumentou muito o número do nosso povo. Não, Eclesiastes, botou Atos. Eu li. Não seja demasiadamente ímpio, nem seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Olha só. Se tem uma hora certa para morrer, por que a Bíblia está indagando que alguém pode morrer antes do tempo? É porque dá para adiantar o processo, querido. Depende das suas escolhas, do tipo de vida que você leva, das escolhas que você faz na vida, com relação à sua saúde física e sua saúde mental. Se não desse, por exemplo, também, para abreviar esse dia, Ezequias não tinha orado a Deus, Deus, me dá mais 15 anos. Deus, tá bom, vou te dar mais 15 anos. Elias orou e disse, Deus, chega, eu não aguento mais. E Deus, então tá bom, vou te levar. Ou seja, a gente está cheio de exemplos bíblicos que, embora a gente tenha um plano de maneira geral, o Senhor tem um plano para a gente, uma vez cumprido esse plano, Ele pretende nos levar, mas de forma específica, se a gente não fizer escolhas corretas, isso pode ser adiantado. Se a gente estiver vivendo de repente ali no centro da vontade de Deus, como Ezequias, que diz, Senhor, tenho sido fiel com o Senhor. Eu fico imaginando Ezequias meio que assim, poxa Senhor, já? Tenho sido fiel com o Senhor, me dá mais um tempinho aí. Ele disse, tá bom, vou te dar mais 15 anos. Aí deu mais 15 anos para ele. A verdade é que a gente tem que tirar da nossa mente essa visão fatalista, e aí eu fico comendo feito um condenado. É uma expressão que as pessoas usam para dizer de alguém que passou tanto tempo sem comer algo que gostaria de comer, que come de maneira desenfreada, e não faz exercícios físicos, e faz escolhas ruins para a sua vida, come excesso de açúcar. Quem sou eu para falar sobre isso? Hoje eu posso falar sobre isso, né? Mas eu sei que você está pensando, quem é o senhor, pastor? Só come doce que só. Eu não como mais doce como eu comia antes, tá? É importante que eu deixe claro aqui. Todo mundo sabe o que eu era viciado em doce. Está aqui minha esposa e minhas filhas, que são testemunhas de que eu tenho evitado ao máximo comer doce. Eu criei um padrãozinho para mim, porque eu entendo que isso está me adoecendo. Na verdade, virada de chave para mim foi final de 2020, e nós estamos em 25, 23, 24, 23. 2020, final de 2023, eu fiz uma ressonância magnética, e aí eu descobri que estava com uma hérnia na minha cervical. E aí o médico disse que era uma doença degenerativa, e aí a minha mente já produziu o futuro, né? Na minha mente eu falei, você é um velho que vou ficar dependente dos outros, não vou andar, não vou fazer nada. Eu entrei em depressão, assim, não cheguei numa depressão profunda, mas fiquei com aquele ânimo deprimido, aquele estado depressivo, sabe, desgostoso da vida. Eu falei, puxa vida, fiz tudo errado na minha vida. Aí eu perguntei, por que, senhor? Eu perguntei do médico, por que isso acontece? Ele disse, provavelmente porque você pesa mais do que você deveria. Eu falei, pelo amor de Deus.
Aí eu disse, o que a gente pode fazer? Primeira coisa é emagrecer. Eu falei, então vamos lá, né? A partir dali eu comecei a perceber que se eu não fizesse alguma coisa a respeito da minha saúde, eu ia ter uma velhice horrível. E se tem uma coisa que me assusta, não é a morte, mas é uma velhice dependente. Isso me assusta. Isso me dá um medo, né? Não? Isso dá um medo miserável, meu irmão, misericórdia. Só que a maioria de nós não está fazendo nada para não ter isso. A gente tem que fazer alguma coisa com a nossa saúde. Além do que, eu nem estou colocando termos espirituais. Quantos aqui não estão cumprindo o chamado porque tem que estar no médico mais tempo do que orando, por exemplo? Ou lendo a Bíblia. Irmão, tem irmãos aqui que frequentam mais o hospital do que a igreja. Não é não? Sabe o nome do médico, já sabe o CID da doença, da outra doença, mas não sabe em João 3,16. Não sabe. Mas ele sabe o que ele pega a doença dele, ele descreve ela todinha, assim, em detalhes, é isso, aconteceu por isso, por aquilo, mas ele não sabe dizer João 10,10. De tão sério que o negócio está. A gente precisa fazer alguma coisa, irmãos. Mudar essa realidade. Então, essa visão fatalista precisa sair da nossa mente. Quer ver? Olha um princípio bíblico que mostra que a nossa vida pode ser prolongada. Efésios capítulo 6, verso 1. Aliás, bota o verso 1 aí, não, verso 1 não. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Verso 2. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3. A fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Nós temos uma promessa de um texto bíblico que contém um princípio que promete que eu posso viver muito. Significa dizer, se eu quebrar esse princípio aqui, eu vou ver pouco. Então não tem tempo determinado para a gente morrer. Se fizer a escolha errada, vai morrer cedo, vai morrer jovem. Quando deveria estar aproveitando sua vida, você está morrendo, está doente, não está aproveitando nada. Primeiro assim, já adoeceu, já acabou a qualidade de vida, é só tristeza, dor, ranger de dente, porque agora tem que estar lidando com as dores e as dificuldades da doença. A gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso hoje, antes que as coisas piorem. Então, eu poderia falar muito mais coisas sobre as partes da saúde física, mas eu preciso falar um pouquinho sobre a questão da saúde mental também, que é tão prejudicial, tão destrutivo quanto a saúde física. O último texto, bota 1 Coríntios 3,17. Eu queria só ler esse último texto. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Muitos pastores, teólogos, a gente usa esse texto para justificar por que não se deve cometer suicídio. Porque aquele que destrói o templo de Deus, que é o corpo, será destruído por Deus. Então a questão é, se o templo de Deus, se o corpo já foi destruído, o que vai ser destruído depois? Obviamente a alma desse indivíduo que se suicidou. Infelizmente é uma temática difícil, mas é uma verdade que a gente tem que encarar. Só que, qual a perspectiva que eu quero trazer aqui a respeito desse texto? Será que a gente não está destruindo o templo de Deus com o estilo de vida que a gente vive? Talvez. E aí estamos sofrendo algumas consequências na nossa vida por conta dessas escolhas. Aí eu mudo aqui, eu viro a chave para a questão da saúde mental, da nossa saúde mental. E eu queria começar com Provérbios capítulo 4, verso 23. Provérbios 4, 23. Quem já ouviu falar de um médico chamado Dr. Ray? Levanta a mão. Pouca gente, né? Dr. Ray, vocês que já ouviram falar do Dr. Ray, vocês viram uma entrevista dele quando ele anunciou que tinha câncer? Sim. Vocês lembram o que ele disse lá? Ele disse que ele não comia uma pizza desde 1980 e alguma coisa. Ele não tomava refrigerante desde 1980 e alguma coisa também.
Ou seja, tinha uma vida completamente saudável no que diz respeito a hábitos alimentares. Aí ele faz um comentário: só tem um porém, eu não cuidei da minha saúde mental. Aí desenvolveu um câncer. Pois bem, a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. E aqui eu poderia passar 3 dias falando desse tema, porque é um tema que eu amo e que eu estudo com muita frequência. Mas eu vou me ater, até por conta do horário, a trazer uma breve reflexão sobre esse tema. Provérbios capítulo 4, versículo 3 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Quando os impulsos para a vida, os impulsos para que nós possamos viver uma vida feliz, alegre, saudável, se originam no nosso interior, na nossa vida interior. Quando eu falo de vida interior, estou falando dos nossos pensamentos. Por exemplo, não existe nenhum exame de tomografia, de ressonância magnética, que seja capaz de pegar, de fazer a leitura dos nossos pensamentos. Porque isso está num campo que nós não sabemos onde é. Todos os conhecimentos que nós adquirimos durante toda a nossa vida, eles não podem ser acessados. Imagina se pudesse, pegaríamos mentes brilhantes como a de Einstein e de outros homens durante a história que criaram coisas extraordinárias. Essas mentes poderiam ser dissecadas, esse conhecimento poderia ser retirado e talvez até reproduzido. Mas isso não é possível porque isso está num campo que para todo ser humano é inacessível, a gente não consegue explicar. Agora, é óbvio que a palavra de Deus mostra que isso está num campo espiritual. É onde a nossa alma reside. É aquilo que se conecta com o que é espiritual. E aí ele diz que tudo que a gente deve guardar, se tem uma coisa pela qual devemos nos preocupar e devemos colocar num certo nível de proteção, é na nossa alma, na nossa mente. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes, e vocês sabem que coração fala de mente. Então, nós muitas vezes podemos até cuidar do corpo, como é o exemplo do Dr. Ray, e ainda assim desenvolver uma série de doenças, como o câncer, porque nós não guardamos a nossa mente. E é muito sério. Nós precisamos, porque guardar a mente e guardar os pensamentos traz consigo automaticamente a proteção das nossas emoções. Para que nós tenhamos emoções mais saudáveis, nós precisamos gastar mais tempo protegendo a nossa mente, os nossos pensamentos. E é curioso que a Bíblia ela nos dá alguns métodos e alguns caminhos. E como eu falei que eu quero ser sucinto nessa parte, porque eu queria gastar mais um tempo mesmo na questão da saúde física, tendo em vista que eu já falei várias vezes sobre saúde mental, não nesses termos, mas já falei. Mas eu quero conduzir você a essa reflexão. Você precisa melhorar sobre o que você pensa. Você precisa aprender a fazer higienização da sua mente. Você precisa aprender a fazer gestão de pensamentos, para que você possa então viver uma vida plena. Porque veja bem, qual é a arma do diabo, segundo as Escrituras, irmãos? Alguém? Qual é a principal arma do diabo? É a mentira, gente. Mentira. Repete comigo. A principal arma do diabo. Ah, não. Vocês precisam ir no médico mesmo. Agora eu estou certo disso. Começa com uma ameba, tá? Quer dizer, as coisas começam com uma verme. Desse jeito. Pelo amor de Deus. Tem vida aí? Tem? Tem saúde aí? Tem? Então diga comigo. A principal arma do diabo é a mentira. Boa, palmas para vocês. Boa. Pois bem, aonde essa arma atua? Na nossa mente. Não à toa, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 10, ele diz que as nossas armas não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo todo o argumento do diabo na nossa mente. Porque a arma do diabo é mentir e nos fazer raciocinar a partir de suas mentiras, dos seus enganos. Quando ele consegue isso, ele consegue destruir nossa saúde mental completamente. Porque quando ele domina o teu pensamento, ele vai dominar as tuas emoções. Uma vez dominadas as tuas emoções, a sua saúde emocional foi embora.
Nós precisamos então guardar a nossa mente. Veja bem que o texto que nós estamos lendo aqui diz que é uma responsabilidade nossa, não de Deus. A maioria de nós espera que algo aconteça para mudar nossos pensamentos. Só que é uma responsabilidade nossa. Acima de tudo, guarde o seu coração. Você precisa aprender a fazer gestão de pensamentos para que você tenha uma vida mental, emocional saudável. Para que você não tenha que esperar que Deus opere um milagre em você, você precisa construir hábitos saudáveis. Aí eu quero entrar e dar alguns conselhos para vocês. Está lá em Filipenses capítulo 4, do verso 6 em diante. Coloca lá. Filipenses. Não é legal que a Bíblia fale de ansiedade? É ou não é? É interessantíssimo. Porque ansiedade é uma coisa do nosso tempo. Você que pensa. Está mais manifesto, mas sempre existiu. Está na essência da humanidade caída, a ansiedade. O homem caído, ele tem a tendência a ser ansioso. Só tem um lugar onde ele vai encontrar paz e vai parar de projetar futuros catastróficos: em Cristo. É só nele. E aí a carta de Filipenses é a carta da alegria. Olha que interessante. Não tem outra temática mais frequente nessa carta do que alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrem-se. E aí o cara que está escrevendo isso, ele está preso. É um irônico. O cara está preso e está dizendo, alegrem-se. Ele está alegre. Nós estávamos no congresso de evangelismo. Na primeira noite, eu trouxe aqui um vídeo de uma cristã em Bangladesh, que o marido dela sofreu um atentado de morte, e ela diz assim: se nós vivemos, vivemos por Cristo, se morremos, morremos por Ele. E aí eu ficava pensando assim, como é que alguém com tão pouco faz tão muito para o Evangelho? E como nós, tendo muito, fazemos tão pouco? Como é que alguém, num estado de tanta privação, se sente tão livre? Como é que nós, num estado de tanta liberdade, somos tão escravos? Porque é questão da nossa mente. É de como você encara a vida. A maioria de nós, com tanta liberdade, vive como escravo. Porque nós não cuidamos dos nossos pensamentos. E aí o apóstolo Paulo, ele vai nos dar algumas receitas de como lidar com isso, digamos assim. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Tem duas coisas aqui que é importante a gente entender a respeito de ansiedade. Para a gente fazer processo de higienização, de gestão de pensamentos, a gente precisa não só orar, porque a maioria de nós ora, mas a gente não tem uma atitude de ação de graças. A gente não é capaz de olhar, de fazer reflexões sobre a vida do tipo, ok, estou vivendo isso, mas tenho isso. Não, a gente usa uma coisa que a gente chama em psicologia de ou generalização ou hiperfoco. É quando você foca completamente no problema. É a única coisa que você consegue enxergar o problema. Aí você perdeu a capacidade de olhar o todo. Ninguém é só problema aqui. Por mais difícil que seja a situação que você esteja vivendo hoje, ninguém só tem problemas na vida. Todos nós, em algum nível, nós temos coisas boas a celebrar na nossa vida. Todos nós. Tem algo que está funcionando, tem algo que está dando certo. Talvez não seja aquilo que nós gostaríamos, e esse é o nosso problema. É porque aquilo que não está se cumprindo é o que nós queremos. E por isso nos afeta tanto. Mas todos nós temos algo a celebrar. E aí, Paulo está dizendo para a gente que a maneira de a gente lidar com a ansiedade é: aprenda a orar, mas aprenda a ser grato pelo que você tem. Pare de olhar o copo meio vazio, comece a olhar para ele meio cheio. Tem coisas que nos faltam e que nos causam algum nível de tristeza? Tem, todos nós temos.
Mas também tem coisas a se celebrar, a ser grato, a oportunidade da vida, a saúde que nos dá, a oportunidade de cumprir o chamado, a família que temos, o trabalho que nós temos, seja lá o que for. Se você procurar com cuidado, você vai encontrar motivos para se alegrar. Porque se um homem preso, privado de sua liberdade, ele é capaz de dizer que está alegre, é porque ele encontrou alguma coisa. E aí ele encontrou aquilo que é a razão de todos nós cristãos. Ele encontrou Cristo. E se alguém aqui não encontra em Cristo deleite, você precisa questionar o seu cristianismo. Muito seriamente. Nós precisamos mudar o nosso coração. Mas Paulo continua nos dando, então, algumas direções. A primeira coisa ele diz: ações de graças. Aí, verso 7. Então, aí ele vai falar o resultado dessa prática. Veja bem, não ache que, porque eu fiz uma coisa uma vez, ele não está falando de praticar algo uma vez, ele está falando de desenvolver um estilo de vida para este tipo de comportamento. E ele diz que o resultado: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração. Qual é o alvo desta prática? Guardar o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Esse é o objetivo. Aí ele dá uma estratégia no verso 8. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro. Nós vamos voltar para esse texto, mas eu quero mostrar para você que na Bíblia, lá no texto inicial que nós lemos, tem uma questão interessante. Coloca aí 3 João, capítulo 1, verso 3 e 4. Nós lemos o verso 2 no início. Depois vamos voltar para Filipenses 4:8. Primeira coisa ele que diz: pense em tudo que for verdadeiro. Muito alegrei ao receber a visita de alguns irmãos. Não, bota o 2 só para colocar em contexto. Amado, oro para que tudo vá bem com você e para que esteja tão saudável fisicamente como é espiritualmente, como é a sua alma. Veja bem, ele está falando o seguinte: ele é saudável emocionalmente, espiritualmente, a alma dele é saudável. Por quê? Ele vai descrever depois. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que testemunharam da sua fidelidade, de como você continua vivendo na verdade. Quando eu vivo acessando a verdade de Deus, a minha alma é saudável. O motivo de Gaio ter uma alma saudável é porque ele continua vivendo na verdade. Em momento algum ele entregou a vida para Cristo e agora ele baseou a vida dele nos conselhos, nas circunstâncias, naquilo que está acontecendo ao redor dele. Ele continuou olhando para a verdade. E o apóstolo Paulo, curiosamente, obviamente estou falando de forma curiosa, é para aguçar seu entendimento, mas de maneira bíblica está claro que a maneira de nós acessarmos uma vida saudável mentalmente é o que a gente está pensando. Qual é o que norteia, o que povoa os nossos pensamentos. Volta lá para Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro. Nós estávamos aqui, quem estava na peça aqui, Lifehouse ontem, Lifehouse não, é Batalha Invisível. Gente, que peça, não foi não? Vou te dizer, eu chorei ali atrás, ó. Quando tocou aquela música, saudosismo. Eu falei, ai meu Deus. Mas o curioso é que eles repaginaram essa peça, talvez alguns já tenham conhecido ela anteriormente, e eles colocaram como a liberdade que aquela personagem principal alcança, ela alcança pela palavra. Nada é mais verdadeiro que a palavra de Deus. Para cada pensamento disfuncional e mentiroso que o diabo colocar na tua mente, tu tem que ter uma resposta bíblica que se oponha. Porque pensa comigo, é uma questão lógica. Se o diabo diz para ti assim, ó, eu não sou amado, e aí você não tem nenhuma resposta bíblica a esse pensamento, qual é a verdade que vai imperar na tua vida? De que você não é amado. Ninguém se importa comigo. Aí não tem uma verdade bíblica que se opõe a isso. E aí o que vai acontecer? Você vai viver como alguém que ninguém se importa.
Só que quando você tem palavra de Deus na sua mente, para cada mentira que for lançada, para cada dardo inflamado do maligno lançado na tua mente, você tem uma resposta bíblica que se opõe a essa mentira. É assim que se faz guerra espiritual, e é assim que se alcança uma mente, uma saúde mental, acessando, pensando naquilo que é verdadeiro. Nós não temos como evitar que pensamentos venham na nossa mente, mas meu pastor dizia o seguinte, eu achava até que era um texto bíblico, uma vez eu fui pesquisar e descobri que não era, um provérbio chinês, que diz assim, nós não temos como evitar que um passarinho voe sobre nossas cabeças, mas nós temos como evitar que ele pouse e faça ninho. E ele falava isso a respeito dos nossos pensamentos, e essa é a verdade. Você não tem como evitar que um pensamento catastrófico venha à tua mente, que o medo de morrer por conta de algo que você está sentindo venha à sua mente. Você não tem como evitar que você pense que alguma coisa pode acontecer com você ou com as pessoas que você ama. Você não pode evitar que pensamentos como esse venham à sua mente. Nós bem que gostaríamos de evitar tais pensamentos, mas não tem como. Mas tem como não permitir que eles permaneçam lá, pensando em tudo que é verdadeiro, em tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, ele vai dizer, nisto pensai. Isso aqui é gestão de pensamentos à luz da palavra. Paulo, é lógico, ele não está colocando nesses termos bonitinhos. A gente vai ver, eu faço psicologia, vocês sabem disso. Tudo que eu vejo lá quando eu estou estudando, eu vejo na Bíblia. Eu vou começar essa semana um quadro no meu Instagram do Repense. Eu estou até pensando em botar o nome Repense em 5 minutos. Que é o tempo dos vídeos que eu vou fazer. 5 minutos. Justamente fazendo um compilado de princípios bíblicos que mostram que a ciência hoje considera como sendo necessário para ter saúde mental. A Bíblia já dizia. A Bíblia já falava há muito tempo. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta da qual precisamos. Então a questão é, você está fazendo gestão de pensamentos? Ou tudo que você recebe de pensamento, você aceita passivamente sem crítica? Você pensa sobre o que você pensa? Você testa a validade dos seus pensamentos na realidade? Por exemplo, vou dar um exemplo de como é que é testar pensamentos na realidade. Teste a validade dos seus pensamentos. Alguém diz assim para você, a gente faz isso, eu atendo clinicamente lá no hospital Newton Lins, e aí quando alguém chega lá e diz, não, porque eu não sou valorizado, um paciente meu. E eu disse, você não é valorizado? Ele disse, não, por ninguém. Na verdade, ele estava num relacionamento onde ele não sentia que a pessoa com quem ele estava não valorizava. Eu questionei, mas para pensar em outras relações. Existem outras relações onde as pessoas te valorizam? Ele parou por um segundo. Não tem. Tem lá no meu trabalho, na minha família. Então, você concorda que você não é uma pessoa desvalorizada? Você pode estar sendo desvalorizado dentro desse relacionamento, mas você não é uma pessoa desvalorizada? Ele disse, faz sentido. Porque às vezes a gente não está nem testando a validade das nossas crenças, dos nossos pensamentos. A gente só está aceitando. Eu sou isso. É mesmo? Será que você é o que você está pensando? Não é. Não é. Você não é abandonado, você não é desvalorizado, você não é uma pessoa impossível de ser amado. Nada disso, você não é uma pessoa abandonada na vida. Você é filho de Deus, amado. A palavra de Deus, ela vai dizer quem você é de verdade. Só que sua saúde mental não está em dia. Você não tem feito gestão dos seus pensamentos e não tem conseguido ter um comportamento de ações de graça, que é fazendo a leitura. Pera lá, tem coisas boas acontecendo na minha vida, não é só coisa ruim. Amém? Pois bem, eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento.